Se você não viu o vídeo de número 1, a parte 1 desse vídeo, né? A aventura do viver, é necessário que você veja, para que você compreenda essa parte 2, chamada Aventura do Viver. Então, esses espíritos que nós convivemos aqui são o nosso grande desafio para aqueles que têm um pouco mais de responsabilidade sobre a vida e sobre a vida, né? Ou seja, que respeita o que vem do alto e que fica sob nossos pés. Por isso é que eu disse sob e sobre. É difícil, não é fácil, mas é importante e é o único método que nós podemos encontrar de evoluir, de ascender na escala espiritual. Eu conheço espíritos, e vocês devem conhecer outros, que passam a vida inteira levando a vida na brincadeira, que vivem a vida sem ter nenhuma noção de responsabilidade. Não é esse o foco do nosso trabalho aqui. Muito pelo contrário, é o outro lado da moeda, né? É exatamente analisar um pouco a aventura do espírito, né? A aventura da vida, né? Que todos nós somos convidados. E o mais interessante de tudo isso é o quanto a gente percebe pessoas ou espíritos amigos brincando com essa arma tão delicada, essa arma assim que fere na menor facilidade, com a menor facilidade. Nós temos um manual na nossa mão que é o Evangelho de Jesus, ou a Boa Nova, né? Que são chamadas pelo Espiritismo de as leis morais do Cristo. E nós temos mais um manancial de bons livros e muito bons capítulos para se estudar, que são os 500 livros de Chico, psicografia de Chico Xavier, que nos dá um bom momento na nossa vida para a gente poder aprender. Então não dá para a gente levar a vida simplesmente com feijão e arroz. Não estou dizendo que não é bom, não. Feijão e arroz é maravilhoso e é necessário, mas nós precisamos também de algo mais sofisticado, como um evangelho, o alimento para a alma, né? Nós precisamos justificar aquilo que pode ser justificado. Sim, a vinda do Mestre Jesus para nós há 2000 anos atrás é uma aventura da vida. Ele sabia do que ia acontecer com ele, tudinho. Diriam vocês, amigos cearenses, né? Para quem eu mando um abraço muito querido aqui. Tudinho. Tudinho, tudinho. Ele sabia que tudo ia acontecer no momento adequado. Mas ele não recuou. E Judas, acreditando que ele fosse fazer algum milagre, como ele fez dos vinhos, dos peixes, que hoje nós conhecemos, na verdade, como um trabalho de efeito físico, um trabalho mediúnico de efeito físico, né? Olha, os milagres de Jesus. Trabalho mediúnico de efeito físico. Procure na internet agora, vá ler, estudar sobre isso, né? Aquilo que era chamado de milagres. Então, qualquer um de nós pode fazer. É preciso alguns requisitos. Mas voltando à vinda do Mestre aqui até nós, é uma aventura da vida, né? Porque ele sabia que tudo o que ia acontecer, não imaginava que fosse daquela maneira tão cruel, tão violenta. Dizem alguns historiadores que Jesus decidiu vir até nós para nos ensinar outra lição. E é bom lembrar, aviso aqueles que não sabem,
que foi Jesus quem fundou, quem criou o planeta Terra. Sim, quem criou, quem foi ele quem construiu o planeta Terra. Desde que o planeta Terra era apenas uma bola de fogo, foi Jesus o construtor divino. Então ele resolve, depois de bilhões de anos, vir aqui à Terra. E alguns historiadores dizem, inclusive, que ele esteve aqui conosco durante o continente de Atlântida, que foi perdido, né? O extinto continente de Atlântida. Quando você lê o livro Exilado de Capela, você vai ver inclusive o nome que o historiador diz que Jesus teve esse nome, que não foi essa a primeira vez que ele esteve aqui, há 2000 anos. É muita história para a gente aprender. História com 2 Hs, né? História mesmo, né? Muita coisa. Então, Jesus vem até nós há 2000 anos atrás e nos traz a façanha de falar de amor numa época tão difícil, numa época tão violenta, numa época de um poderio armamentista militar. Sob o domínio total de Roma, Roma estava dominando todo o mundo, não é? Hoje, no ano 2017, especificamente dia 26 de dezembro, nós temos um mundo muito dividido. A União Soviética, a antiga União Soviética, manda em um pedaço, os americanos em outro pedaço, a União Europeia em outro pedaço, a Inglaterra em outro pedaço, a Espanha em outro pedaço, a Alemanha em outro pedaço. Então hoje não é como há 2000 anos atrás. Então hoje talvez Jesus encontrasse outros Pôncios Pilatos, não apenas um, talvez mais do que um. Por isso que é tão complicado a gente viver a aventura da vida no meio de tantos espíritos diferentes e muitos dos quais querem apenas uma única coisa: ter o poder sob o seu domínio. Sim, ser um mandatário, como em épocas passadas, não é? Você veja como nós mudamos muito pouco em 2000 anos. Crescemos muito em termos de tecnologia, mas não fizemos nenhum avanço moral ainda. Muito pouco avanço moral. E para aqueles mais íntimos eu digo que a doutrina espírita é uma doutrina muito jovem, de apenas 150 aninhos. É um bebê ainda de fraldas, ele não teve tempo para dominar os instintos da grande maioria e mantém ainda os seus correligionários, os seus adeptos, né? Ainda muito no discurso e pouco na ação. Aí você pode dizer, será que você, Vandilson, não é um desses que vive no discurso? Olha, honestamente falando, eu tento fazer o que eu posso. Me empenho bastante. Me empenho em amar o próximo, me empenho em respeitar o próximo, mas eu busco também dar muitos limites a mim mesmo, não é? Eu sei as coisas que eu posso, eu sei as coisas que eu não devo. Sou cheio de falhas, mas eu me empenho. Como está no Evangelho, no capítulo Sede Perfeitos, né? Não somos perfeitos, mas eu me empenho bastante. Mas reconheço que tem pessoas que ainda vivem tão mergulhadas no materialismo que estão bastante distantes de mim ainda. Reconheço isso. Sem aqui falsa modéstia nem orgulho, mas apenas um reconhecimento, digamos, científico, né? Reconhecimento do conhecimento da ciência mesmo. Existem pessoas que